Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar a sua semana bem informado com o Manhã no Ar. Hoje é segunda-feira, dia 14 de maio, o programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. 35 presos fogem por túnel no CDPM-2, na BR-174. Foi por volta das 8h30 da manhã de sábado que os agentes penitenciários do Centro de Detenção Provisória Masculino 2 descobriram mais um túnel no Pavilhão 5. Depois da fuga, a direção da unidade foi afastada. E ainda, a Justiça Federal condena os 4 réus da Operação Maus Caminhos. Eles são acusados de desviar milhões da saúde no Amazonas. As penas de Mohamed Mustafa, Jennifer Nayara, Priscila Coutinho e Alessandro Pacheco ultrapassam os 40 anos. Fim de semana de acidentes. Um deles, uma pessoa morreu e em outro, 9 pessoas estavam no carro de passeio que bateu em outro veículo. Atenção, usuários de ônibus, 9 linhas vão deixar de passar pelo centro a partir de quarta-feira. E no quadro A Vaga é Sua, uma profissão que está em alta no mercado, vendedor de carros. A gente vende sonhos, né? Então, a gente realizando sonhos, eu fico feliz. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Manhã no Ar, são 6h02 e você pode participar do programa. É só mandar a sua mensagem, deixar o seu recadinho, sugestão de reportagem aqui na nossa rede social, vai lá no Facebook do Manhã no Ar, interage com a gente por lá, deixe seu recadinho que nós estamos te esperando. Nós já estamos ao vivo também no aplicativo A Crítica Play. E 4 réus da Operação Maus Caminhos foram condenados à pena de prisão. Para a Justiça Federal, eles integram uma parte de uma organização criminosa que desviou mais de 112 milhões de reais do Sistema Único de Saúde no Amazonas. As penas de Mohamed Mustafa, Jennifer Nayara, Priscila Coutinho e Alessandro Pacheco ultrapassam os 40 anos. Os 4 réus foram condenados pela Justiça Federal na quarta-feira. A Operação Maus Caminhos foi deflagrada em 2016 e identificou desvios das verbas da saúde pública, somando mais de 100 milhões de reais. Mustafa foi condenado a 15 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Ele é considerado o chefe da quadrilha e usava a influência que tinha junto ao governo do estado para selecionar as empresas que fariam parte da organização criminosa. Jennifer Nayara foi condenada a 3 anos e 10 meses de prisão. Ela tinha acesso direto a esses processos licitatórios. Já Priscila Coutinho foi condenada a 12 anos e 8 meses de prisão. Ela era o braço direito de Mustafa. Já Alessandro Pacheco foi condenado a 4 anos e 4 meses de prisão. Ele era sócio do Instituto Novos Caminhos e também recebia dinheiro ilícito. Só lembrando que os 4 réus podem recorrer da sentença em liberdade. E os condenados foram presos em 2016, na primeira fase da Operação Maus Caminhos. Ex-secretários foram presos por envolvimento com a organização no curso das investigações. O ex-governador do Amazonas, José Melo, e a ex-primeira-dama, Edilene Oliveira, também foram presos na terceira fase dessas investigações. E agora a gente fala sobre um caso de racismo no transporte coletivo. O auxiliar de pedreiro denuncia que foi vítima do crime. Ele registrou o caso em uma delegacia, mas até agora nada foi feito. Ele foi discriminado pela condição física e cor da pele. Os ataques racistas teriam acontecido dentro de um ônibus da linha 677. Gilton Humberto mora no bairro João Paulo II. Na zona leste de Manaus. O homem de 42 anos afirma ter sido discriminado por aquele que mais deveria prezar pelo seu conforto. O motorista do ônibus. Gilton é pedreiro, porém, há 4 anos ele não consegue emprego por conta da sua deficiência física, fruto de um trágico acidente. Dia 17 de junho de 2014, o seu Gilton saiu de casa e foi para a igreja. Já por volta das 9 horas da noite de uma terça-feira, ele retornava para casa quando o pior aconteceu. Um carro desgovernado surgiu na Avenida Itaúba, no momento em que ele estava atravessando a via. Seu Gilton foi atingido em cheio.
E foi aí que a vida dele mudou. Eu trabalhava, agora eu não consigo mais trabalhar. Eu estou dependendo de muitas pessoas, para mim, principalmente do meu pai, que é um senhor de idade, para me sustentar. E eu junto garrafa por aí para me vender, para me sobreviver, mas mesmo assim é dificultoso para mim. Devido ao impacto do acidente, Gilton acabou desenvolvendo uma doença no pulmão. Eu preciso desse remédio aqui para me respirar melhor, porque até eu falar muito eu canso, se eu andar muito eu canso. Para se tratar da doença, uma vez por mês, Gilton vai até a unidade básica de saúde para retirar os medicamentos. Já passavam das 9 horas da manhã quando o seu Gilton saiu de casa com destino até um posto de saúde no bairro vizinho. Ele, com muita dificuldade, caminhou até a parada de ônibus mais próxima. No caminho, cumprimentou alguns vizinhos e alguns amigos. Logo, o ônibus surgiu. Exatamente o da linha 677. Seu Gilton se apoiou na muleta e fez sinal com uma das mãos. A discriminação já começou de cara, porque o motorista simplesmente não deixou o seu Gilton entrar pela porta da frente. Foi aí que, pacientemente, seu Gilton caminhou e entrou pela porta de trás. Assim que embarcou no ônibus, ele logo foi mostrando esta carteirinha de deficiente físico para a cobradora e disse: olha, a carteirinha está vencida, eu preciso colocar mais crédito, mas eu estou precisando pegar uma medicação no posto de saúde. Tem como me levar? A cobradora disse: olha, por mim tudo bem, pode ficar aqui. Foi aí que a série de racismo e discriminação por parte do motorista começou. Ele gritou de lá, ele pagou passagem, ela falou: não, a carteirinha dele está bloqueada, vai descer na outra parada. Aí ele continuou, eu bati na porta para ele abrir, ele gritou de lá: olha, seu preto, se tu continuar batendo nessa porta aí, eu vou atrás, eu vou te encher de porrada. Ele foi me humilhando todo o tempo dentro do ônibus. Uma hora depois, assim que saiu do posto de saúde, o seu Gilton foi para outra parada de ônibus e esperou o coletivo passar. Não demorou e simplesmente o ônibus com o mesmo motorista vinha passando. O seu Gilton, lógico, fez sinal com uma das mãos. Só que o motorista, assim que viu que era ele, simplesmente não deu a mínima. Passou direto. Revoltado com as injúrias sofridas, Gilton resolveu registrar um boletim de ocorrência do 30º Distrito Integrado de Polícia. Mas, até agora, nada foi feito. A polícia nem ao menos conseguiu descobrir o nome do motorista. Para o presidente do Movimento Negro do Amazonas, o que aconteceu com seu Gilton não é um caso isolado. Aqui a gente se depara muito em faculdade, se depara muito em unidade de saúde, se depara muito em própria delegacia. Enfim, nos meios e nas instituições, esse comportamento errôneo, um comportamento até maldoso, ele infelizmente está no nosso cotidiano. E o que falta muitas das vezes é uma educação e uma orientação mais ampla, até mesmo educativa. Agora, é um absurdo um cidadão ser proibido de usar o transporte público e ainda o agente que praticou esse crime, ele usar da cor, da etnia, para ali praticar uma injúria racial. Enquanto a justiça não vem, Gilton vai vivendo como pode, sem jamais perder a dignidade. Em nota, a Polícia Civil informou que a empresa não respondeu aos ofícios dificultando a conclusão do procedimento policial. De acordo com o delegado que investiga o caso, será convocado um responsável da empresa para informar os dados do motorista e que o caso ainda segue em andamento. Também em nota, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos informou que não foi oficializada sobre essa ocorrência, mas que ainda assim irá pedir informações da empresa sobre quais medidas foram tomadas em relação ao caso. Também tentamos entrar em contato com a empresa responsável por essa linha de ônibus, mas até o momento a gente não teve nenhum retorno. E o excesso de passageiros e sinais de embriaguez do motorista. Segundo a polícia, essa foi a cena de um acidente na Ponta Negra que ocorreu nesse fim de semana. Em outro ponto da cidade, na Torquato Tapajós, um veículo se chocou com a pilastra da passarela de pedestres e morreu.
O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã, aqui na Avenida Coronel Teixeira, sentido centro-bairro. 9 pessoas estavam neste carro, voltando de uma festa localizada no bairro Coroado, quando o motorista do veículo estava passando neste trecho da avenida. E, segundo a polícia, teria perdido o controle do carro e batido naquele poste. O carro capotou 3 vezes aqui na avenida e uma jovem, que não teve o nome revelado pela polícia, foi arremessada. Além dela, 2 pessoas ficaram feridas. Eles foram levados para o hospital e pronto-socorro João Lúcio, pela equipe do SAMU. O carro ficou parcialmente destruído. A equipe do Manaus Trans foi acionada por conta do congestionamento que se formou aqui na avenida. Os policiais da 19ª SICOM também foram acionados. E as outras pessoas que estavam no veículo foram levadas para a delegacia justamente para prestar esclarecimentos sobre o acidente. Deparamos com a seguinte cena: o veículo capotou 3 vezes. O seu condutor, em possíveis sintomas de embriaguez alcoólica, perdeu o controle da direção do veículo, batendo o poste, vindo a causar 3 vítimas, inclusive ele mesmo. Entendeu? Se no interior do veículo, que só comporta 5 pessoas, tinham 9 pessoas no interior do veículo, esse Corsa, entendeu? Que está ali, um Corsa prata. Entendeu? Uma das vítimas foi encaminhada em estado grave para o hospital 28 de agosto. Entendeu? Ela foi arremessada a uma distância de 4 metros do veículo, foi cuspida para fora do veículo. E a segunda vítima foi o José Júnior de Bório, de 28 anos, que se encontra com suspeita de traumatismo craniano e o braço direito quebrado. Né? O terceiro, o condutor, que estava muito tonto, né? Apresentava sintomas de embriaguez, foi conduzido ao gabinete de perícia para procedimento de teste de bafômetro. Os outros foram para a delegacia, irão para a delegacia para prestar esclarecimento a respeito do fato. Outro acidente de trânsito ocorreu também na capital na madrugada de sábado. Foi na Avenida Torquato Tapajós. Rodrigo César Mendonça estava sozinho no veículo quando bateu com a coluna de uma passarela. O corpo de bombeiros foi acionado para fazer o resgate da vítima, que ficou presa às ferragens. Mas ele não resistiu aos ferimentos. E a gente tem imagens de outro acidente de trânsito. Esse aconteceu na madrugada do dia 12 desse mês. Vem comigo, vamos acompanhar essas imagens impressionantes. Olha só, esse é um condomínio na zona oeste da cidade, na área do Tarumã. Um carro vai se aproximando da guarita aí, colhido direto com a coluna, né? Umas imagens bem impressionantes que mostram esse acidente que aconteceu no dia 12. O acidente foi muito violento, né? Claro que você assistindo uma cena como essa se pergunta o que teria acontecido com esse condutor, né? Já que foi uma colisão frontal e com uma velocidade bem acelerada. E olha só o que aconteceu. Ele consegue sair do veículo sozinho, muito desorientado. A gente não sabe se é por conta de excesso de bebida alcoólica ou se foi pela colisão que o deixou bastante desorientado, mas pelo que se vê, passa bem, né, depois dessa colisão. A maioria dos acidentes que acontece, inclusive nós estamos no Maio Amarelo, que chama a atenção para a quantidade de mortes. Só de janeiro até este mês de maio já foram mais de 70 mortes no trânsito aqui em Manaus. São vítimas de acidentes fatais. A maioria desses casos é por conta de imprudência, excesso de velocidade, dirigir depois de ter tomado bebida alcoólica, enfim, são essas condições que causam bastante acidentes, além do uso de smartphones durante a condução dos veículos. Então a gente mostra esse acidente, assim como mostrou os outros, para chamar a atenção para que esses casos possam reduzir aqui na cidade, porque o índice é muito grande e tem aumentado cada vez mais. E a polícia encontrou no interior do estado uma plantação de maconha. Sobre esse assunto eu converso ao vivo com o repórter Danilo Alves. Olá, Danilo, bom dia. Em que município essa plantação foi encontrada? Conta pra gente. Olá, Adriane. Muito bom dia para você. Bom dia a todos nesta segunda-feira no município de Urucurituba, 208 quilômetros aqui da nossa capital. Foi na noite de sábado. O nome do suspeito foi identificado como Miguel Andrade dos Santos, de 35 anos. O sujeito estava lá na plantação de maconha e cerca de 800 pés dessa droga foi apreendida pela polícia. A situação foi a seguinte: enquanto os policiais civis e militares realizavam uma operação de segurança lá no município, eles identificaram pontos específicos de plantações
no interior, na zona rural, digamos assim, de Urucurituba. Foi então que eles começaram a procurar essas plantações e lá encontraram o Miguel no flagra durante a noite. Ele, junto com a droga, os 800 pés, foram levados até o 62º Distrito Integrado, que fica no município de Urucurituba, mesmo na sede. Em seguida, ele foi levado para lá. Falou que a droga não era dele, trabalhava com uma pessoa que era responsável pela plantação e a Polícia Civil e Militar já começou a ver quem é essa pessoa. Ainda não existe nenhum tipo de informação não do paradeiro dela. Além do Miguel, outras pessoas também serão indiciadas porque trabalhavam nessa plantação, mas até agora ninguém sabe. O que se sabe mesmo é que todas essas 800 plantas que foram apreendidas dá mais ou menos uns 20 quilos dessa droga e tudo já foi incinerado. O Miguel vai ser indiciado pelo crime de tráfico de drogas e ainda essa semana uma força-tarefa da Polícia Civil vem, do caso de Manaus até o município de Urucurituba para poder investigar sobre essa possível ligação do tráfico de drogas do município com outros locais. E, claro, identificar quem é o dono dessa plantação, que até agora ninguém sabe da onde é que veio. 800 pés de maconha é muita planta, né? Os policiais civis foram espertos e lá conseguiram encontrar o Miguel. Tá certo, Danilo. Agora, aqui em Manaus, o que assustou foi uma suspeita de meningite, né? Lá no Centro Integrado de Operações da Segurança Pública, o CIOPS. Os exames comprovam que houve, de fato, alguém com meningite, porque, pelas imagens que eu vi, alguns servidores estavam trabalhando de máscara, né? Houve também circulação de mensagens para tomar cuidado, porque já havia suspeita de meningite, de um surto no local. Isso mesmo. Essas informações, desde o sábado, foram muito desencontradas. Por quê? Porque a própria segurança pública não falou durante essa situação, durante o próprio sábado, do servidor dele. Mas no domingo, a equipe de reportagem do Jornal A Crítica, quando viu as fotos que saíram nas redes sociais, principalmente que você está vendo agora de servidores com essa máscara, se perguntou, da questão ali do poder público, como é que era o estado de saúde desse paciente, desse atendente do 90. Eles falaram o seguinte, que durante a manhã do sábado ele passou mal, os sintomas eram de meningite, mas não da meningite viral. Mesmo assim, os procedimentos de segurança foram realizados. Enquanto isso, ele foi levado em estado grave para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Lá recebeu exames, está agora estável, não corre risco de morte, mas continua sendo tratado como se tivesse meningite. O primeiro teste, como você me perguntou, deu negativo ainda no sábado. Durante o domingo ele ficou em observação e ainda essa semana uma outra situação, um outro exame vai ser feito com o paciente. A família dele não autorizou a imagem, nem o nome, nem a idade desse atendente do 90. Mas as informações repassadas pelo coronel Fábio Pacheco, secretário de Gestão da Administração, tanto do Centro Integrado de Operações, que é o CIOPS, e também do Centro Integrado de Comando e Controle, que é o CICC. Ele falou o seguinte, que depois desse episódio, todos os servidores foram orientados pelos médicos de lá mesmo, da Polícia Militar, Polícia Civil, do próprio SAMU, a abrirem os ambientes das salas, tanto do CIOPS quanto do CICC, portas, janelas que tiverem. É um pouco difícil ali dentro, porque não tem nenhuma janela. Além disso, eles também limparam os objetos de trabalho, como mesa, celulares, todos os equipamentos que eles utilizam para fazer o atendimento. Eles também começaram a usar as máscaras, luvas e também álcool em gel para poder esterilizar todo o tipo de contágio que pudesse haver por ali. E também eles falaram, junto com a equipe médica do SAMU, da Polícia Militar, os procedimentos de segurança cabíveis durante essa semana. Então, ainda vai haver um desdobramento sobre isso, com o segundo teste do paciente para saber se realmente é meningite e também sobre as estratégias que a segurança pública vai realizar agora durante essa semana. Você sabe que meningite é um caso sério, né, Adriane? E qualquer tipo de exposição a contágio já é fatal para a pessoa. Na verdade, fatal não, é muito prejudicial mesmo para a pessoa, porque a gente sabe que é uma doença bastante grave. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. Já já a gente volta para mostrar quem são os fugitivos do CDPM-2, presos de alta periculosidade. E no quadro Avague Sua, dicas para quem quer se tornar vendedor de carros. O mercado está em alta e aumentam as chances de vagas no setor. Eu volto em instantes, não saia daí.